Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer recebê-los aqui para esse nosso primeiro encontro, né? Hoje, mais em linhas gerais, né, dos fluxos, dos processos. Depois nós falaremos um pouquinho do conteúdo também dessa semana, que foi bem pequeno, foi um conteúdo bem introdutório, mas para vocês se acostumarem, né, com a forma que ele vai ser disponibilizado, como é o material do NetAcad. E o encontro vai ser gravado, né? Assim que terminar, eu disponibilizo para vocês lá pelo Google Sala de Aula. Bom, se por acaso, né, a minha conexão cair, ou houver algum problema, a minha conexão cair, vocês permaneçam, que em 2, 3 minutinhos eu volto, tá bom? Então, toda vez que isso acontecer, vocês já fiquem habituados que eu volto, tá? A conexão à internet aqui em casa, ela não se mantém muito estável, né? Invariavelmente ela perde sinal, e eu achei que era um problema de uma empresa, troquei para outra, e na verdade a outra também continua do mesmo jeito. Então, eu já entendi que é um problema do local mesmo. Então, se vocês perceberem que eu caí, aguardem por aí que eu volto. Não precisa sair, não, tá? É só aguardar. Bom, pessoal, vocês viram, não é, que lá, quando eu disponibilizei para vocês o material durante a semana, né? Eu disponibilizei lá pelo Google Sala de Aula, eu pedi para que vocês fizessem a inscrição no NetAcad, para que vocês pudessem ter acesso aos conteúdos. Muita gente conseguiu de primeira, muita gente precisou de suporte, aí eu fui ajudando, né? Mas em linhas gerais, como é que vai funcionar? Qual é a nossa sequência toda semana, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para vocês poderem acompanhar o que eu estou fazendo, tá? Toda semana, toda segunda-feira, por volta das 17 horas, o conteúdo ele é disponibilizado aqui na nossa turma do Google Sala de Aula, tá? Então, toda segunda-feira, 17 horas, o conteúdo vai ser disponibilizado. Você espera um pouquinho, porque como é um conteúdo sequenciado, a plataforma não libera tudo de uma vez. Então, você vai ver que quem entrou um pouquinho antes, percebeu que entrou um conteúdo, passou um minuto, entrou o outro, depois passou mais um pouquinho, entrou o outro, tá? Isso é o fluxo correto, é o procedimento correto de publicação dos conteúdos, tá? Então, quando eu digo aproximadamente por volta de 17 horas, é porque isso vai acontecer em sequência, mas 17h05, o conteúdo já está liberado, tá? E ele sempre é liberado desta forma aqui, olha, no formato de avisos, tá bom? Então você vai ver, olha, capítulo 1, parte 2, capítulo 1, parte 1, né? Como estudar na NetAcad. Então ele é um pacote de coisas que vai sendo liberado. Você pode acessar os conteúdos por aqui, por esse aviso que você recebeu no mural, ou você pode vir aqui na guia atividades, e você vai perceber que a gente tem um sequenciamento por semana. Então, esta semana foi a semana 1, a próxima vai ser semana 2, semana 3, semana 4, tá? Assim como os encontros. Então, vai ser o encontro 1 da semana 1, o encontro 2 da semana 2, e assim sucessivamente, tá? Então, toda semana, 17 horas, tem o conteúdo publicado. Terças-feiras e quintas-feiras, 19 horas, eu estou aqui, né? A gente vai fazer uma revisão do conteúdo que foi apresentado naquela semana. A gente vai bater um papo se tem alguma dúvida. Mais para frente eu vou dar as dicas dos exames, né? Como fazer as provas.
como fazer os testes. Então, esse bate-papo de terça e de quinta, ele é uma revisão do conteúdo, né? E também a gente abre aí um momento para as perguntas. O que é importante, né? O conteúdo de terça e o conteúdo de quinta sempre é o mesmo. Então, se você não puder estar na terça, mas você quiser vir na quinta, você pode, tranquilo, sem problema nenhum. Se você não puder vir na terça, se você não puder vir na quinta, também não tem problema, porque todos esses encontros, eles são gravados. E aí eu publico para vocês, né? Eu publico para vocês, assim que termina o encontro, um link do YouTube com a gravação. Então vocês também poderão assistir, tá? Eu sei que tem muita gente que, por conta aí da pandemia, né, tá mudando de horário de trabalho, às vezes trabalhava de dia e está indo trabalhar à noite. Então, nada vai ser dificuldade para vocês aqui dentro. A gente vai ter terça e quinta para bater papo, para tirar dúvida, para fazer resumo do conteúdo, e nós vamos ter também as gravações, tá? Sempre separadinho por semana. Então, é só você seguir a semana e vai estar tudo certinho. Na próxima semana, vocês já estão sabendo, né? Haverá aquele feriadão prolongado, né? Aquele feriadão prolongado. Mas, na segunda-feira, eu vou disponibilizar o conteúdo normalmente. Eu ainda não tenho uma resposta oficial da escola se nós poderemos fazer atividades na terça ou na quinta. Eu ainda não tenho uma resposta oficial. Mas assim que eu tiver, eu compartilho com vocês. Mas eu já adianto que o conteúdo estará disponibilizado na segunda-feira, para vocês poderem ter a semana inteira para estudar e para rever, tá bom? Então, o Google Sala de Aula vai ser o nosso momento de encontro, de avisos e de links para as reuniões, para as aulas, tá? Então, todo dia que tiver encontro, você vem aqui e você vai encontrar o link correspondente. Você vai ver que de tempos em tempos eu vou fazendo uma limpeza aqui, tá? Porque fica muito congestionado, fica difícil de achar informação. Mas os conteúdos sempre estarão aqui na guia atividades, separadinhos aqui por semana, tá? Então você não se preocupe que nada é apagado, tá bom? A gente vai lá até a semana 28, 29 e todos os conteúdos ficam separadinhos por semana, tá ok? Se você tiver alguma dúvida, se você quiser perguntar alguma coisa, você tem dois caminhos, tá? Um é o e-mail, é o famosíssimo, tá bom? O e-mail você me acha a qualquer instante. E o outro, né, é como o pessoal está fazendo aqui, olha. Tá? Vem aqui, escreve um aviso. A diferença, né, é que o e-mail vem só para mim e a dúvida que você coloca aqui, né, ela vai para a turma toda. Então, todo mundo vê o que está acontecendo aqui, as dúvidas que foram postadas, né? Até a gente tem algumas conversas por aqui, olha, tá bom? Então você vai ter acesso a todas essas informações. Se você não quiser, se for algo mais particular, algo mais pessoal que você não queira compartilhar, sem problema nenhum, encaminha para mim por e-mail, que assim que possível eu te respondo, tá? Só tenha um pouquinho de paciência, porque o e-mail demora um pouquinho, né? Porque agora eu estou em aula com vocês, eu não estou vendo minha caixa postal. Eu só vou ver depois quando a gente terminar, tá bom? Então, às vezes não dá para eu te responder na hora, mas eu vou te responder. Eu não deixo nenhum e-mail sem resposta, tá bom? Então, Google Sala de Aula é isto, tá? Todos os conteúdos vêm para cá, os links vêm para cá. Se você precisar falar comigo, é por aqui que você vai encontrar, tá bom? Agora vamos lá no NetAcad. Ó, deixa eu descompartilhar a minha tela aqui e preparar o NetAcad para a gente poder mostrar lá como é que é. Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar a tela com o NetAcad para vocês poderem me acompanhar. Pessoal, é o seguinte, olha, eu tenho uma conta de professor, que é aquela conta que eu uso para fazer todo o acompanhamento de vocês,
Então, eu sei exatamente se você entrou na plataforma, o que você clicou, até onde você foi, etc, etc. A plataforma me dá esses dados, tá? E eu tenho uma conta, que é uma conta de aluno, exatamente igual a de vocês, para poder ver exatamente o que vocês estão vendo. Às vezes o aluno fala assim, mas professor, aqui não tá, o botão não está funcionando. Aí eu vou lá na conta de aluno e eu verifico, tá bom? Porque o perfil de professor ele é diferente. E desde já, né, eu quero pedir desculpas a vocês, porque a plataforma da Cisco, ela está num momento de migração. Esta é a primeira turma do IT Essentials, que é o curso de vocês, na versão nova, na versão 7.01. Então, esse conteúdo todo é a primeira vez que os alunos do mundo todo estão fazendo esse curso. E também os do Brasil, óbvio. Então, vamos ter muitos errinhos de tradução, alguns links não vão funcionar, mas aí eu peço a paciência de vocês para irem me indicando, né? Como alguns colegas já fizeram, pode ir indicando, e aí eu encaminho tudo para o suporte da Cisco para eles fazerem as correções, tá? Então, este momento de migração é importante entender que alguns erros de tradução e de links vão acontecer, tá bom? Então, pessoal, muita gente falou assim para mim, mandou mensagem e falou assim, professor, o site não abre. Cuidado, não é .com.br, tá? É só .com. Então é netacad.com. Não tem o BR, tá bom? Aqui eu vou traduzir para o português e eu vou fazer o login já com a minha conta de aluno, tá? Então eu vou entrar aqui na minha conta de aluno. Pessoal, de quanto em quanto tempo eu tenho que vir aqui para ver os conteúdos? Sempre, tá bom? O teu texto, o teu material de apoio, os exercícios, todos eles são feitos nesta plataforma. Eu não vou mandar nenhum exercício por fora para vocês. Tudo vai estar feito aqui dentro. Então, todas as tarefas, todo o material de estudo, as atividades, eles sempre serão feitos aqui por dentro. Então, você tem que estar por aqui, tá? O que eu disse para vocês na semana passada. É importante que você reserve um tempo na sua agenda para estudar, né? Nós não estamos indo na escola. Então, aquele tempo que você ia para a escola, né, o deslocamento, o tempo que você fica na aula comigo lá, você vai ficar aqui na plataforma, tá bom? O que acontece depois que você loga? Vão aparecer aqui as caixinhas dos cursos que vocês estão inscritos. A maioria só vai ter uma. Mas tem gente que vai ter mais, porque acabou se inscrevendo em outros cursos do NetAcad. Problema nenhum, tá bom? No meu caso, eu tenho 2 turmas, né? Porque eu estou participando ainda da turma do ano passado e estou participando da turma deste ano, tá bom? Para iniciar o curso, tem um botãozinho aqui, iniciar curso, tá? Ó, ele desaparece, né? A hora que você leva o cursor do mouse lá dentro, ele vai abrir. Clicou, você vai ser direcionado ao seu curso. Pessoal, é o seguinte, todo o material está disponibilizado, tá? Todos os conteúdos, os exercícios, tudo liberado. Só que tem algumas coisas que estão travadas. Muita gente já percebeu, porque veio aqui, tentou clicar no exame de capítulo, né? E o exame não abriu. Por que o exame não abriu? Porque eu vou abrir esse exame seguindo o nosso calendário. Mas eu já li todo o capítulo 1. Segura as pontas aí um pouquinho, não tem problema. A gente tem mais essa semana. Na primeira semana de abril, eu já libero o exame do capítulo 1 para quem quiser fazer. Tá bom? Então, os exames, todos os exames estão bloqueados. Agora, o conteúdo do capítulo, as práticas e os testes absolutamente liberados. Então, você pode navegar à vontade para ver o conteúdo, para ir lendo, para ir avançando. Tá ok? Então, siga sempre a sequência dos capítulos, que é o que nós vamos seguir. Capítulo 1, exame do capítulo 1. Capítulo 2, exame do capítulo 2. E assim
sucessivamente. Os exames, eles ficarão abertos por 60 dias. Então, eu vou avisar para vocês hoje que o exame abriu, por exemplo, né? Por exemplo, aviso que abriu hoje, e você tem 60 dias para fazer esse exame. Tá bom? Então, você vai ter bastante tempo, né? E põe tempo nisso para você rever o material, para tirar as dúvidas e prosseguir. Pessoal, um detalhe de amigo, assim, né? Eu vou caminhar com vocês, a gente começou devagarzinho, a semana que vem já vem um conteúdo maior, depois a gente já entra num ritmo mais acelerado, mas é fundamental que você pare, estude, para não deixar acumular, e vá fazendo os exames. Tem aluno que faz direitinho, tá? Estuda o capítulo, faz o exame, estuda, faz o exame, chega no final, tranquilo, sossegado. E tem aquele aluno brasileiro, né? Que embora o professor vá avisando, ele vai deixar para fazer tudo no 60º dia, né? Que é o último dia. Pode fazer isso? Lógico que pode. Mas vai ser uma correria para você, tá? E as coisas vão se avolumando. Então, não deixe isso avançar, ok? Então, no NetAcad de vocês, tá? Observe que a gente está na versão 7.01, como eu falei para vocês, tá bom? Isso aqui vai mudando ao longo do ano, porque conforme as correções vão sendo feitas, este númerozinho aqui do lado direito, ele vai mudando, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos começar no curso pelo capítulo 1. Então, a gente clica aqui em iniciar o capítulo 1. Observe que ele abriu uma guia, né? Ele abre uma guia para a gente poder navegar. E aqui a gente tem já o conteúdo, tá bom? Detalhe importante, né? Sempre tem barrinha de rolagem aqui do lado, tá? Porque essa janelinha é pequena. Se você quiser aumentar essa janelinha de texto, aqui na região central, você tem 3 pontinhos. Você clica neles, eles vão abrir. E aí você tem uma tela maior, né? Uma tela de texto maior, tá bom? Pessoal, toda página tem uma numeração. Aqui em cima você observa, tá? Ó, 1.0 é a introdução, 1.01, 1.0.1.1. Eu sei que é muita sopa de letrinhas, mas vocês vão se acostumando com o tempo, tá? Então, nós estamos agora no tópico 1 do capítulo 1, ok? Conforme a gente avança, ó, ele vai mudando para o tópico 1.1, tá legal? E assim, sucessivamente, tá? Então, muitas vezes eu vou dizer para vocês assim, olha, nós estamos no tópico 1.7. Isso quer dizer o quê? Capítulo 1, parte 7. E aí você vai seguir para poder chegar. Tá bom? Tá legal? Pessoal, acesso ao NetAcad é frequente e você vai estudando de acordo com a sua velocidade, de acordo com o seu tempo. Tá? O que eu queria falar para vocês em relação ao conteúdo que eu já disponibilizei? Para alguns eu sei que foi decepcionante, porque foi muito pequenininho, mas para muita gente já começou a ser um conteúdo novo. É a primeira semana, tá? É o primeiro contato. Esse contato eu quero fazer devagar. Então, a gente fez lá uma breve introdução, e eu vou repetir aqui agora. Depois a gente abre para as perguntas. Mas na semana que vem o ritmo já começa a ser mais intenso. E aí você precisa estudar um pouquinho mais, tá bom? Deixar aí na sua agenda um tempinho mais reservado. Bom, pessoal, o que é o NetAcad, né? Quem é que participa do NetAcad? NetAcad é uma plataforma que a Cisco, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, disponibiliza para quem quer estudar tecnologia. Existe um termo chamado certificação, que vocês vão ouvir falar muito, que é a medalha, que é o diploma de quem termina um curso como esse que a gente vai fazer. Tá? Então, quando vocês terminarem, vocês receberão uma certificação da Cisco, dizendo que vocês têm as competências e habilidades necessárias em relação a este curso.
A carreira de competências, ela é muito agitada no mercado de tecnologia. E não é só a Cisco, tá? A Microsoft tem, a Oracle tem, outras empresas de tecnologia têm, tá? E quanto mais certificações você consegue, mais peso aí entre aspas, tem o seu currículo, né? O currículo de quem vai trabalhar com tecnologia. Ah, mas eu não quero trabalhar com tecnologia, então não posso fazer esse curso, não devo? Lógico que pode. Esse curso ele é um curso introdutório, né, à tecnologia da informação, à manutenção de computadores, aos ambientes de rede, e ele permite que você aprimore os seus conhecimentos sem seguir uma carreira profissional. Tá? Então você não é obrigado a seguir uma carreira profissional. Você pode começar com esse curso, ele te atendeu, você já sabe arrumar o seu computador, já sabe configurar um notebook na rede, quando você comprar um roteador, você já se vira com ele, né? Perfeito. Alcançou os objetivos. Para aquelas pessoas que querem seguir uma carreira de infraestrutura, de analista de redes, analista de segurança da informação, aí esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo de muitos, porque essa carreira ela é longa. E quem está na área de tecnologia, na verdade, nunca chega no fim, né? Porque a cada dia você tem uma linguagem nova, um equipamento novo, né? Um dispositivo novo, e aí você vai estudando, vai se aprimorando, tá bom? Então, quando a gente fala de certificação, é o diploma, né? É o certificado de conclusão deste curso que você vai fazer, tá bom? Pessoal, o que é um computador, né? Eu sei que todo mundo tem na cabeça o que é. Isso é fato. Todo mundo sabe o que é um computador. Mas colocar no papel o que é um computador já é mais difícil, né? Então, o que que a gente faz, né? A gente cria uma ideia geral do que é um computador e a partir daí a gente vai construindo todo um estudo para entender como aquele dispositivo, aquela máquina funciona e como ela conversa com outras máquinas, como ela interage com o ser humano, e como ela processa a informação, tá bom? Então, um computador nada mais é do que um dispositivo que recebe informações na sua entrada, processa essas informações e devolve para que o usuário tome uma decisão, para que o usuário tome ciência do que foi processado. Então, um computador é uma caixa, uma máquina, que vai ter conectado a ele alguns dispositivos de entrada, do tipo teclado, mouse, né? Uma tela touch, tá bom? Aquela telinha de toque. Vai ter uma área dentro desta caixa, que é a área de processamento, tá bom? Onde essa informação vai ser trabalhada, vai ser tratada. E ele vai ter uma terceira área, que é a área de saída de dados, que é a interação com o usuário final. Que aí pode ser uma tela, aí pode ser uma impressão, aí pode ser um som. Então, observa o seguinte, olha, quando você estiver na sua casa olhando para o seu computador, né? Ele precisa de que uma informação seja colocada dentro dele, ele vai trabalhar essa informação e na sequência ela vai te devolver algo já pronto, né, dentro daquilo que você pediu para que ele faça. E não tem só computador, né? Imagina o seu celular, né? É a mesma coisa, o seu celular é um computador, tá bom? Então você coloca as informações nele, ele processa e te devolve essas informações, tá bom? Vou dar um outro exemplo para vocês. Micro-ondas, forno de micro-ondas, todo mundo conhece, né? Ele também é um computador, tá? Ele também é um computador. Ele tem um teclado de entrada, que é onde você programa, que é onde você escolhe o que vai ser manufaturado ali dentro, né, o que vai ser cozido ali dentro.
Você tem um sistema interno de processamento, que é onde vai esquentar o alimento, e você tem a saída, que geralmente é uma sequência de bips, é uma informação na tela dizendo que está pronto, é a luz interna do micro-ondas que acende, tá? Ele também é um computador. E hoje, por mais estranho que você possa imaginar, tem uma coisinha na área de tecnologia chamada Internet das Coisas, ou IoT, IoT, que conecta tudo da sua casa. Tudo da sua casa. Então você pode remotamente ligar um micro-ondas. Você não precisa mais estar na sua casa para que ele seja ligado. Então você tem um outro computador que vai fazer todo esse processo, que vai receber uma informação de alguém, que não é você que não está lá fisicamente, mas pode ser você através de um celular, vai receber essa informação, vai processar e vai ligar o micro-ondas, que é um outro computador, que vai receber uma programação, vai cozinhar o alimento e vai dizer que está pronto, tá? Não sei se vocês conhecem, né? Muita gente conhece, mas tem um desenho ainda chamado Os Jetsons. A gente está chegando nesse ponto, né? A gente está chegando nesse ponto. A única coisa que a gente não aprende é usar máscara, né? Mas o resto a gente aprende bem. A gente faz as coisas direitinho, né? E a tecnologia está crescendo, tá? Então, computador é um dispositivo, é uma caixa que tem dispositivos de entrada, dispositivos de saída e internamente ele vai processar a informação. É isso que está contido aqui nesse vídeo, que está em inglês, tá bom? Que está em inglês, por isso que eu me detive mais nele aqui nesse momento, tá? Eletricidade. Pessoal, é o seguinte, né? Embora nós não estejamos na escola, e na escola isso seria mais perceptível, né? Você nunca deve mexer em nenhum equipamento que esteja energizado, tá bom? Nenhum. A eletricidade pode te causar uma descarga elétrica, um choque elétrico, e você pode sofrer um acidente. Então, toda vez que você for fazer uma manutenção, toda vez que você for fazer um reparo, o cabo de energia deve estar desligado. Outra coisa que é para você ficar atento desde já, fontes de alimentação de notebooks. Cada notebook tem a sua fonte, tem o seu modelo de fonte, com a sua especificação. Então, não é para sair trocando a fonte de alimentação de notebook à torto e à direito. Mesmo porque algumas fontes elas não encaixam, né? Tem aquela ponta, aquele pino na ponta que não encaixa. Ainda bem, né? Porque se todos fossem iguais, a gente teria problemas. Você deve associar sempre com a ideia do seu celular. Quando você compra um celular novo, geralmente ele vem com um carregador, com uma fonte de alimentação externa, tá? E é aquela fonte que tem toda a engenharia por trás dela, os parâmetros, né, para fazer o seu equipamento funcionar bem, funcionar direito. Nunca mexa num equipamento quando ele estiver ligado à energia, à rede elétrica, tá bom? Se a gente estivesse na escola, eu falaria muito isso para vocês na sua orelha, na orelha de vocês, até vocês cansarem, tá? Porque isso é fundamental, tá bom? Uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é com a eletricidade estática. Pessoal, é o seguinte, né? Eu sei que você assistiu às aulas de física do ensino médio, geralmente no terceiro ano do ensino médio. O professor lá, né, você era um bom aluno, eu sei. O professor lá estava falando para você assim, olha, dois corpos quando se atritam produzem cargas elétricas, essas cargas elétricas se agitam e aí você vai ter uma energia surgindo desse processo. A gente está muito acostumado com ela, tá? Nosso organismo está muito acostumado com ela. Principalmente na época do frio, né? Você está com aquela blusa, né? Aquele agasalho, aí você dá aquela puxada no agasalho, você ouve um estalinho e muitas vezes até vê a faísquinha saltando. Aquilo ali é eletricidade estática, tá bom? É esse o processo que a gente tem que tomar cuidado. A eletricidade estática, ela é um fenômeno físico normal e corriqueiro nas nossas vidas, tá bom?
Toda vez que um corpo se esfrega em outro corpo, dá origem à eletricidade estática. É a blusa no seu corpo, é um calçado no seu pé, é o calçado que você está usando em relação ao tapete, tá? Muitos de nós já tomamos choque quando fomos abrir o chuveiro, já tomamos choque quando fomos abrir a porta da geladeira, já tomamos choque quando fomos abrir a porta do carro, né? E muitos também já tomaram choque cumprimentando uma outra pessoa, tá bom? Então, a eletricidade estática é algo que está à nossa volta. Para vocês terem uma ideia, a rede elétrica domiciliar é de 110 volts, né? 110 ou 220. A eletricidade estática, ela chega a 3.000 volts no seu corpo e você pode nem sentir, tá? Porque é uma diferença, é uma tensão alta, mas é uma corrente elétrica pequenininha. Então ela não vai te incomodar, mas ela está presente, tá bom? Então até 3.000 volts, você não percebe nada. Acima disso, você começa a se sentir incomodado, né? O cabelo de manhã começa a não assentar na posição que você gostaria, tá bom? Porque o seu travesseiro é de material sintético, né? Ele não é de algodão puro, né? Esse material sintético fica a noite inteira esfregando na sua cabeça. Quando você acorda de manhã, você está com potencial acima de 3.000 volts de eletricidade estática, o cabelo não assenta. É esse o fato. Né? É óbvio que o ideal seria que todos nós pudéssemos dormir em travesseiros compostos aí de materiais naturais, né? Isso nos faria muito bem. Mas na ausência disso, que seja pelo menos uma espuma ou um material sintético que não vá gerar muita eletricidade estática, tá bom? Então, até 3.000 volts, o nosso organismo se comporta bem. Acima disso, ele já começa a sentir algumas coisas. Acima de 10.000, tá? Acima de 10.000 volts, você já ouve o estalinho, tá bom? E já ouve, inclusive, já vê, inclusive, a centelha. E ele pode começar a te provocar dor, tá bom? Dor no corpo. Então, 10.000 volts pode provocar isso. Para um computador, qualquer coisa acima, né? Acima de 5 volts, já pode causar problema. Então, o que a gente faz? A gente tem uma ferramenta chamada pulseira antiestática, que eu mostrei lá no vídeo para vocês, tá bom? Aquela pulseirinha você vai usar como se fosse um relógio, vai conectar lá numa chapa metálica, e aí esse problema vai estar minimizado. Por que isso? Por que usar pulseira antiestática? Para que o seu corpo não acumule essa carga elétrica tão alta, né? O seu computador, ele trabalha com tensões da ordem de 5 volts, 3 volts, ou seja, 3 pilhas, praticamente, 3, 4 pilhas, né? Quando você tem uma energia estática acima de 3.000, acima de 10.000, é muitas vezes maior. Então, isso pode prejudicar um componente. E o pior de tudo, né, é que quando a gente faz isso, a gente não percebe. Tá? Queimar um componente por eletricidade estática, a gente não percebe. Eu vou te dar uma dica. É comum, né, e principalmente para mim, né, para vocês talvez não seja, mas para mim o aluno chega para mim e fala assim, professor, eu fui desmontar o meu computador nesse final de semana e aí eu montei ele direitinho, mas ele não funciona mais. Então, provavelmente o que aconteceu? Uma das peças daquele computador, que foi desmontado sem nenhum critério técnico, sofreu aí um acesso, né, o contato de alguém, de uma mão, né, de um braço, com uma energia estática maior do que ele poderia suportar. E aí esse componente danifica. É óbvio, né, que não é qualquer esbarrão que vai fazer com que essa peça queime. Mas se você tiver com uma carga estática muito grande, isso é prejudicial, tá bom? Então, lá no material da aula de vocês, eu mostro a pulseira antiestática e mostro também uma manta ou um tapete que a gente coloca na mesa, que a gente coloca na bancada para trabalhar. É um tapete antiestático. Custa baratinho os dois, tá? Se você for um robista, né, uma pessoa que vai arrumar o seu computador, é meio que um esporte para você, talvez você não sinta a necessidade de comprar essas peças, né, essas ferramentas, melhor dizendo. Mas se você vai trabalhar com isso,
é investimento que vale a pena. Na escola, a gente tem uma pulseira para cada aluno, né? Na escola, a gente tem o tapete, a gente tem a manta. Então, quando a gente voltar para lá, não sei quando a gente voltar, aí eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês, tá bom? Para que vocês possam manusear esse material e ver que R$10 você compra uma pulseirinha, tá? Mercado Livre, lojas de computadores é um pouquinho mais caro, mas Mercado Livre, R$10 você compra. 9, 9,50, R$10 você compra, tá bom? A pulseirinha manta já é um pouquinho mais cara, dependendo do tamanho, tá? Mas entre uma coisa e outra, eu preferia, ou eu indicaria, né, que você tivesse pelo menos a pulseira. Na internet vocês vão achar vários vídeos falando sobre eletricidade estática e tudo mais, tá bom? Mas é algo que você deve se preocupar sempre, tá? Queimar um componente por eletricidade estática geralmente indica um prejuízo financeiro, coisa que ninguém quer ter, tá bom? E agora vamos falar do computador efetivamente, né? Aqui tem um exercicinho, tá bom? Para falar de ESD, eu quero que vocês façam lá, experimentem, vejam como os exercícios funcionam, tá bom? É bem facilzinho, 4 caixinhas que você vai preencher aqui, tá bom? Então tente fazer lá no seu NetAcad, para você ver como é que funciona e para ver se você entendeu os conceitos principais da eletricidade estática. E vamos falar agora um pouquinho de gabinete. Que é a primeira peça do computador. Um detalhe importante, tá? O capítulo 1, ele trata de computadores de mesa, tá bom? Computadores de mesa, que a gente vai chamar de desktop daqui para frente. Vai ter um capítulo só de notebook, vai ter um capítulo só de celular, tá? Então, é tudo separadinho, tá? No fundo, a gente está falando de sistemas de computadores, com dispositivos de entrada e de saída normais, mas eles têm funcionalidades internas diferentes, tá bom? O gabinete, pessoal, é essa casca, é a caixa. É o que o povo chama por aí de CPU. Mas você que está fazendo o curso, você não vai chamar mais isso aqui de CPU, tá? Isso aqui se chama gabinete. CPU é uma peça que vai estar dentro do gabinete, tá bom? Você já sabe que isso aqui se chama gabinete. E a gente tem alguns tipos de gabinete. Importante, tá? Não há um padrão para isso, tá bom? Não há um padrão. Então, as empresas podem, dentro desses modelos gerais, criar os seus modelos, tá? Geralmente, o gabinete ele é de plástico, ele é de aço, ele é de alumínio. Mas tem gente que faz gabinete de acrílico, gabinete de vidro, faz aquário como sendo gabinete, aquário velho, né, sem peixinho, faz aquário com peixinho e põe o computador lá dentro. Então, tem de tudo, ok? Então, você precisa entender que esse processo, ele não é padrão, tá? O primeiro gabinete que a gente estuda, o primeiro gabinete que eu mostro para vocês é o gabinete horizontal, que era muito, muito comum antigamente, tá? Os gabinetes horizontais, eles ficavam sobre a mesa e o monitor vinha sobre ele. Achava-se que isso aqui era bonito, achava-se que isso aqui economizava espaço e que era melhor. Ok, até hoje a gente tem gabinetes horizontais, tá? Em complemento ou em prosseguimento aos gabinetes horizontais, a gente passou a ter os gabinetes verticais do tipo torre, tá? Que são esses gabinetes com as caixas na vertical. Eu sei que você pode falar assim para mim, legal, eu tenho uma torre vertical, eu quero transformar numa horizontal. Pode, né? Eu vou dizer para você assim, pode ser que não. Tá bom? Por quê? Gabinetes horizontais possuem um reforço na tampa. Porque o monitor ele é pesado, embora os novos não sejam tanto, mas eles são pesados. Então você precisa ter um reforço nessa tampa. Quando você tem um gabinete torre, se você tiver um na sua casa, você vai ver que essas tampas laterais, elas são muito molengas, né? Muito frágeis. E aí qualquer coisa que você encosta nelas, elas entram para dentro. Então, um gabinete torre vertical, ele não serve, em linhas gerais, não serve para um gabinete horizontal, tá bom? E a gente tem a torre compacta, né? Tecnicamente se chama slim, mini slim, mas calma que você vai ver isso mais lá dentro do capítulo.
Ela é um gabinete torre vertical, como este, mas você pode perceber que há uma diferença de tamanho, tá? Essas torres maiores, elas permitem expansões, ou seja, você pode colocar mais coisas dentro desse computador. E essa torre compacta, geralmente não, tá? Geralmente a torre compacta, tudo que está aqui dentro fica aqui dentro, você não consegue alterar muita coisa não, tá bom? Hoje, uma tendência, né? Tendência é que as pessoas usem torres compactas, tá? No meio do capítulo tem até uma razão para isso. Tem um negocinho chamado Thin Client, Thick Client, são dois dispositivos bem pequenininhos que cabem numa torre compacta. Mas isso é assunto mais adiante, tá bom? E algo que está surgindo nos últimos tempos, que é o All-in-One, né? Que a Apple começou com isso aqui, a Apple começou com essa história, e ela coloca tudo dentro aqui do monitor. Na verdade, dentro do monitor não, né? Na parte de trás do monitor. Então você tem a tela, e atrás da tela você tem os componentes. Assim como na torre compacta, você não consegue fazer muita expansão, não, tá? Você não consegue ampliar os recursos desse computador, tá bom? Diferente aqui da torre. Então, quando uma pessoa vai comprar um computador, uma das coisas que ela tem que pensar justamente é isso. Aqui eu estou falando computador de mesa, né? Desktop. Eu tenho a pretensão de ampliar o meu computador, então provavelmente eu já tenho que pensar num gabinete do tipo torre, tá bom? Para ele poder trabalhar. Em linhas gerais, são esses modelinhos aqui. O que não significa que você não possa encontrar uma mistura deles, tá? E eu falei plástico, aço e alumínio. Pode ter vidro, pode ter acrílico, o que você quiser, tá? Na composição. E agora também tem muita gente que deixa sem o gabinete. Sem o gabinete, tá? As peças todas são fixas, por exemplo, numa base de madeira. E aí as pessoas montam seus computadores ali. Tá bom? Então, pessoal, o que nós apresentamos de conteúdo aí, entre aspas, nessa semana foi só isso, tá? A definição de computador, os cuidados com a eletricidade, com a energia elétrica, a eletricidade estática e os gabinetes. Para a próxima semana, aí sim, a gente já começa a se aprofundar nos componentes do computador, tá? Vamos falar de fonte de alimentação, placa-mãe, etc, etc, etc. Mas isso é assunto para a semana que vem. Para esta semana, é fundamental que você entenda essa mensagem que eu acabei de te passar, é fundamental que você entenda os processos de trabalho, porque daqui para frente a gente vai dar uma acelerada, para que você possa ter mais conteúdos para estudar durante a semana, tá ok? Então, pessoal, olha só, vou fechar minha janelinha aqui. Aqui dentro, ó, aqui dentro a gente também pode acessar os conteúdos. Lembra que eu falei, olha, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, tá? 1.4, você pode acessar por aqui. Se você quiser sair, fecha a guiazinha aqui do curso, né? E agora estamos voltando aqui para a nossa tela no NetAcad. Para sair do NetAcad, clica no seu nome de usuário e vem para logout. Pessoal, aproveitando essa tela, tá, ó. Badges são os selinhos que você vai ganhando ao longo do curso, tá bom? E os seus certificados, tá? Então, desde já, vá se acostumando que essas informações ficam aqui no seu nome de usuário. Com o tempo, eu vou indicar para você preencher o seu perfil, tá? Porque a Cisco usa essa plataforma no mundo todo e várias empresas contratam pessoas certificadas por essa plataforma. Então, vai chegar um momento do curso que eles vão perguntar se você não quer se cadastrar para que as empresas, se houver vagas, né, entrem em contato com você. Tá bom? Então, esse meu perfil é para colher dados seus profissionais, tá? Para que as empresas possam te localizar. Mas isso mais para frente a gente fala, tá bom? Deixa eu dar uma saidinha aqui. E aí eu vou retomar com vocês já na minha tela de volta. Pessoal, só um instante, por favor. Eu vou aqui parar a apresentação, tá? E vou encerrar a gravação, que agora eu vou abrir para as perguntas, tá ok? Então, aguardem só mais um instante.